Pessoal, nós vamos abordar nessa aula agora sistemas administrativos do Brasil. Ou seja, para quem pegou aquela primeira aula de pré-colonial, vocês viram que eu deixei bem claro que a priori o interesse português era manter linha de comércio com as especiarias. Só que dado um momento, por um fator presidencial frequente, que é a lei de oferta e procura, a especiaria passou a custar muito barato. E toda aquela logística para buscar especiaria lá nas Índias acabou ficando inviável. O Brasil seria a saída. Sem falar que o aluno às vezes se esquece de fazer comparativos de história geral e Brasil. Quando nós falamos de colonização do Brasil, isso daqui, meu povo, é o quê? É início do século XVI. Se eu for estabelecer uma relação com a história portuguesa, o que acontecia lá em Portugal? Em Portugal havia crise. Vocês acham que a crise acontece aonde? Também havia crise, moçada. O tal de Dom Manuel, que foi rei de Portugal, começo do século XVI, ele fez uma caca lá do tamanho do universo. Ele expulsou todos os judeus de Portugal para prevalecer o catolicismo, e os judeus eram os responsáveis pelo comércio. Ele deixou o comércio na mão de nobre. E nobre entende tanto de comércio quanto eu entendo de mecânica de avião. Nada. Então Portugal começou a declinar, eles falaram, oh meu Deus, quem poderá nos salvar? Colonização do Brasil. Então, nós vamos partir desse pressuposto. Primeiro passo. Reconhecer a região patrulhar litoral. Como assim, professor, patrulhar litoral? Irmão, é pra você que eu tô falando agora, mano. É mais ou menos igual você ter uma namorada bem bonita, aquela que vai na academia com aquela calça da mulher demônia e não toma conta dela. O que vai acontecer? Tu vai tomar bola nas costas, irmão. Os caras tinham o Brasil e não estavam cuidando do Brasil. Imagina só aquele carnão exposto. Tinha gente de olho nessa farofa. Então os caras falaram, ou nós vamos colonizar aquela paradinha, ou então já era Playboy. Então eles falaram, nós vamos ter que começar a colonização. A partir daí, o que tem início? Tem início a colonização. A partir de quando, professor? Oficialmente, gente, na boa, sem enrolar? 1530, que termina o pré-colonial, começa o período colonial. O cidadão responsável por essa parada, Martim Afonso de Souza. Conhece mesmo, tá? Martim Afonso de Souza. O que esse cara fez? Foi o criador do primeiro, o instalador do primeiro engenho. Aonde? Na região de São Vicente, atual estado de São Paulo. Estado de São Paulo, tá? O que São Paulo lembra mesmo? São Paulo, o estado de São Paulo lembra coisas bacanas, né? Mas talvez uma das melhores coisas que o estado de São Paulo lembra, acreditem, é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Outra coisa. Esse cara, além de fundar o primeiro engenho em São Vicente, esse cidadão aqui foi responsável o quê? Pela introdução do sistema colonial na prática. Que até então a gente não entendia isso. Mas como assim? Era preciso investir para ter lucro. E o Martim foi o primeiro que entendeu isso. Agora, vamos voltar ao começo da aula? Como é que Portugal estava? No termo atual a gente usa o termo quebrado, né? Portugal estava só o pó, moçada, sem dinheiro. Então daí,
A saída deles foi terceirizar a nossa colonização. A saída de Portugal foi terceirizar a colonização. Como é que foi o nome desse esquema mesmo? As chamadas capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias, elas tinham uma base num assunto de história geral que lá uma hora ou outra nós vamos ver, que é o chamado feudalismo. Então essas capitanias hereditárias, na verdade, era o quê? Colonização terceirizada. Então o que Portugal fez? Portugal dividiu o Brasil. Solução é alugar o Brasil. Isso virou até música, né? Então Portugal dividiu o Brasil. Seriam, na verdade, 15 lotes, 14 capitanias, 12 donatários. 12 donatários. Fechou essa? 15 lotes, 14 capitanias, 12 donatários. Então, entendam, era função do donatário organizar investir, produzir e repartir. Então aqui eu já confirmo o que eu falei para vocês agora há pouco. Lembra de feudalismo? Isso daqui, galera, era um sistema de parceria. Ok? Parceria entre a iniciativa privada e a iniciativa estatal. O donatário passava a ser o quê? A função de sócio de Portugal. Vamos lembrar uma coisinha para vocês. Capitanias hereditárias, elas incidiram no Brasil de 1534 até 1759, quando foram extintas pelo Marquês de Pombal. Para falar de legalidade do sistema, nós temos que lembrar a vocês que estão aí em casa agora estudando, se esforçando para ganhar dinheiro nessa vida, e vão, documentos que legalizavam o sistema. Eram dois. O primeiro deles, a chamada carta de doação, carta de doação, era o documento que transferia a capitania para o donatário. Tá? Esse documento não dava ao donatário a terra, a posse da terra, e sim a terra para trabalhar nela. E o outro documento era o chamado foral. Foral era o conjunto de leis, o que podia, o que não podia, o que podia e não podia, tudo no foral. O que o donatário tinha direito e o que ele tinha dever. Eu já vou adiantando para vocês. Como todo contrato de parceria com o Estado, o que podia eram poucas linhas. O que devia era um monte. Então, no foral aqui a pegada era bastante sistemática. Um exemplo que vocês às vezes não devem saber, mas só era direito do donatário, do cara que explorava o Brasil, ganhar com aquilo que ele produzisse. O que tivesse no subsolo era exclusivo metropolitano. Então já é uma informação interessante para quando nós chegarmos em mineração. Mineração, para o cara extrair ouro da região das Gerais, ele vai ter que receber de Portugal concessão de lavra. Concessão de lavra. Vai precisar de uma autorização. Professor, deu certo o sistema? Não.
das 14 capitanias hereditárias, só 2 prosperaram. Até aqui é legal. Eu aposto que aquela professorinha banguelinha falou isso para você lá atrás também, meu irmão. Você lembra até o nome das capitanias. Vai, chacoalha na cabeça que você vai lembrar. Vamos lá, meu povo, qual delas? São Vicente, atual São Paulo, e a terra do frevo, Pernambuco. Até é fácil, né? Das 14, só 2 prosperaram. Eu sei que é São Vicente e Pernambuco. Então, se cair isso aqui no vestibular, no concurso, alguma coisa. Por quê? Porque aí você deve estar aí me xingando uma hora dessa. Eu adoro quando você me xinga, adoro. Xinga, joga na parede, chama de lagartixa gordinha. A minha função aqui é perguntar por quê. Por que só 2 prosperaram dentro de 14, gente? Vou até colocar aqui, ó. Porque os donatários dessas 2 capitanias vieram para o Brasil financiados. Isso mesmo que vocês estão entendendo. Os caras só tinham cara de bobo e jeito de andar. Eles eram espertos pra caramba. Quem eram eles, professor? O Martim Afonso de Souza e um cara chamado Duarte Coelho, de Pernambuco. Então, quando eles vieram para o Brasil, eles falaram assim, para os lusos lá da terrinha: Joaquim, estou indo para o Brasil trabalhar com capitanias hereditárias, está a fim de ser meu sócio? Joaquim falou: já é, demorou a formar. É nóis, Corinthians. E o Joaquim comprou uma cota de capital do Martim Afonso de Souza. Então, tá ligado quando você abre uma empresa e vende as ações dessa empresa? Eles pegaram o projeto e dividiram em cotas e conseguiram concentrar uma coisinha chamada capital. Em cima desse capital eles desenvolveram. A partir do momento do lucro gerado nessas capitanias, eles tinham que repartir de forma diferenciada. E o que? Uma parte para Portugal e uma parte para o sócio lá de Portugal, deles, e a outra parte para quem? Para os donatários. Então aqui na verdade a proporção Portugal 50% do lucro e dessa parceria do sócio e do donatário quanto fosse a divisão deles. Por isso que São Vicente e Pernambuco deram certo. Filé? Agora, para fiscalizar, pô, mas por que a gente fala tanto de fiscalização e história, né, gente? Porque o ser humano não consegue fazer nada sem que alguém vigie, tá? Inclusive você, safadinho. Você precisa de alguém que fiscalize o seu estudo. Se não for o pai cobrar, a mãe cobrar, a tia cobrar, o avô cobrar, o periquito cobrar, fala, estuda, vocês não estudam. Então, para fiscalizar as capitanias hereditárias, foi criado o governo geral. E esses dias, mesmo dando aula, não falou assim: ô professor, mas o senhor está falando de governo geral? Eu achei que tinha acabado a capitania e entrado o governo geral. Não. O governo geral existiu junto, simultaneamente, às capitanias de 1548, data da criação do governo geral, até 1808. Essa é a data do governo geral. Ou seja, de 1548 até 1759, nós tivemos no Brasil capitanias hereditárias funcionando como Estado, na versão atual, e governo geral funcionando como União. Qual que era a função do governo geral? O governo geral tinha função de coordenar as capitanias hereditárias. O chefe desse governo geral, o chamado governador geral, ele tinha o status, digamos hoje, de presidente,
Mas esse governador geral, ele o quê? Trabalhava regulado, o termo é esse, não tem outro termo menos ofensivo, era regulado pelo regimento. Assim como o donatário tinha o foral, o governador geral tinha o regimento. Principais governadores gerais. Principais governadores gerais são eles. Tomé de Souza, Duarte da Costa, não confunda com Duarte Coelho donatário, Men de Sá. Agora, realizações do governo geral. Professor, às vezes se cobra o governo geral em alguma questão, em alguma prova por aí. O que esses caras fizeram interessante no Brasil? Gente, a governo geral eu tenho o quê? A ligação da educação deles. Essa educação está ligada à vinda dos jesuítas. Ao governo geral eu tenho a atribuição que do desenvolvimento na colônia da política, tá? Ou seja, criação de uma capital do governo geral em Salvador. Agora o sistema, sempre também existe uma dúvida na cabeça de vocês, eu sei que você deve estar com essa dúvida agora. O sistema funcionou ou não, professor? Que já deixou claro que a capitania hereditária não conseguiu funcionamento, de certa forma fracassou. O sistema de governo geral ele não alcançou um amplo funcionamento. Por que, Fabinho? Explico. Porque a região do Brasil, mesmo na linha divisória de Tordesilhas, era o quê? Muito grande. E a partir do momento de uma região grande, o gerenciamento ficava mais comprometido. Tá? Não alcançou um amplo funcionamento, o Brasil era muito grande. Mas serviu a lembrar. Após o governo geral, o próximo sistema é o próprio período joanino, ou seja, quando é que termina o governo geral? Quando a família real portuguesa chega até o nosso Brasil, o ano 1808. Beleza? Beijo do gordo. Uou.